Boa tarde, meus amigos preciosos e amados irmãos. Vamos para mais um vídeo, mais um momento de meditação, mais um momento da palavra do Senhor aos nossos corações pregada. Hoje o tema proposto por nosso pastor, pela nossa igreja, é o tema que diz o seguinte: roupa suja se lava em casa. Um tema e tanto, hein? Vamos prosseguir então lendo a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos lendo Neemias, o capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 11. Leiamos então a preciosa palavra de Deus e nós falaremos um pouquinho a respeito disso hoje. Leia comigo. Neemias capítulo 1, verso 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grande grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali perto os desprezavam. Disseram finalmente que as mulheres de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração: ó Deus, Deus do céu, tu és grande, e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos, que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir ao rei. Bem, queridos, Neemias. Muitos conhecem a história de um grande homem, que era ali um servente do rei, um copeiro do rei, aquele que levava até ao rei a bebida e também ajudava o rei. Era alguém de confiança, Aquele que estava com a bebida na mão antes de entregar ao rei. Era alguém de fato em que o rei precisava confiar. Neemias também é um grande homem que mais adiante no livro de Neemias ele reconstrói um muro. O muro de Jerusalém, como está citado nesse texto, que havia sido derrubado. E todos conhecem a história além daqui deste ponto, em que ele consegue construir o muro em mais de 50 dias, em 52 dias aproximadamente ali, e ele então é reconhecido como um grande homem perante aquele tempo. Mas o que quero falar com vocês hoje não é sobre a história apenas do foco em Neemias e o que ele fez, mas o que a essência do livro, do capítulo 1 de Neemias, traz para nós hoje sobre o tema de família. Nós estamos no mês da família, e nós estamos comemorando a bênção de Deus sobre nós, que é a nossa família. As famílias de todo o mundo, aqueles que têm compartilhado do amor, que têm compartilhado da presença um do outro, onde de fato estão em meio ao isolamento, tendo que ficar dentro de casa tratando suas questões. E pelo tema suposto a nós, pelo tema proposto a nós, onde diz que roupa suja se lava em casa,
nós estamos sendo convidados a olhar para dentro. Porque isso quer dizer, né, em muitas áreas da família é usado o tema da roupa suja a lavar em casa, onde precisa ser tratado em casa aquilo que só a família pode ali tratar as suas questões. Então, quando nós pensamos sobre o isolamento, sobre olhar para dentro e tratar as nossas questões interiores, eu quero te convidar a pensar juntamente comigo que uma casa que não é limpa, uma casa que não é organizada, mas principalmente limpa, ela começa a cheirar mal. Então, aquela casa que não recebe os devidos cuidados, onde você de fato dá a sua atenção, cede parte do tempo da sua vida ou na totalidade, para que você possa organizar, limpar cada pequeno canto, para que aquela casa possa cheirar bem, você não está cumprindo de fato o propósito no seu lar. Mas eu quero chamar a sua atenção não somente para olhar para uma casa física ou para uma família apenas, mas eu quero convidar você a olhar para uma casa chamada o seu templo, onde habita o Espírito Santo. Nós somos uma casa de Deus. Deus habita em nós, o Espírito Santo, logo nós somos templos do Espírito Santo. E a nossa casa interior? Como está a nossa casa interior? Está limpa? Está organizada? Nós estamos cheirando bem ou cheirando mal? E eu quero pensar com vocês, queridos, num primeiro tópico que separei para a nossa reflexão de hoje, que diz o seguinte: é preciso ter uma postura de inconformação com o estado da família. Nós leremos novamente o verso 4 de Neemias capítulo 1, que diz o seguinte: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus esta oração. Queridos, Neemias naquele momento, ele realmente precisava ali tomar uma postura diante do Senhor. E a postura dele foi de ter uma postura de oração. Foi uma postura de ser um homem de oração. Aquele que não reconhece as suas forças, que não põe à frente de Deus aquilo que ele pensa que pode ser feito, mas antes ele coloca diante do Senhor a sua necessidade de buscar nele a direção certa, a direção de agir certa. E nisso eu quero pensar com vocês que mais do que apenas falar ou pensar, é preciso agir. Apenas oração eu costumo dizer que é um termo junto, né? É uma junção de dois termos, onde é orar mais ação. Então é tempo de agir. Não é tempo apenas de somente orar e ficar esperando, Deus fará um milagre do céu. Ele sim, ele pode, ele tem capacidade, ele é fiel. E ele pode realizar qualquer milagre que ele quiser. Mas ele também nos chama a ser coparticipadores junto com ele no reino de Deus. Por isso não é hora apenas de ficar parado, esperando algo acontecer, mas antes nos colocar diante de Deus em uma atitude de oração, para que ele responda ao nosso coração como alguém inconformado com o estado da sua casa interior. Não devemos procrastinar ou adiar, devemos perseverar, devemos peregrinar dia após dia na palavra de Deus. Os desafios não têm sido fáceis. Os desafios estão difíceis para todo mundo. Os barulhos que o mundo está fazendo é muito ensurdecedor. E eu queria, queridos, pensar com vocês qual é o barulho que tem ecoado nos seus ouvidos. O que você mais tem ouvido? Bem, pelo menos onde eu moro, aqui tem sido bastante desafiador até mesmo gravar estes vídeos, porque os barulhos da vizinhança são muito altos, onde é som alto o dia inteiro, com músicas que não são agradáveis aos meus ouvidos, porque não compete mais, eu não consigo sentir prazer nestas coisas. E isto tem atrapalhado a questão de ficar um momento em solitude, um momento em silêncio. Como tenho aprendido a apreciar o silêncio, meus queridos. Como tem sido prazeroso desfrutar de ler a palavra de Deus, meditar, ouvir um louvor baixinho, uma pregação e ficar ali em silêncio, meditando na palavra de Deus. Por isso, queridos, eu quero convidar você, juntamente comigo, a isolar os barulhos exteriores, para que não venha atrapalhar a nossa vida de oração. Para mim tem sido um desafio diário lidar com os barulhos ao redor
e manter a centralidade da minha solitude, onde eu não estou só fisicamente, mas estou um só com Deus, buscando no silêncio de alma a voz do Espírito para que possamos, em oração, encontrar as respostas às nossas queixas. E por segundo lugar, eu quero pensar com vocês num outro tema, num outro tópico sobre esta palavra, que diz o seguinte: uma busca incessante pela palavra de Deus. Nos versos 5 e 6, que diz a palavra do Senhor, fala assim: o Senhor Deus do céu, ó Senhor Deus do céu, tu és grande e nós te tememos, tu és fiel e guardas tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado, os meus antepassados e eu temos pecado. Queridos, aqui Neemias, novamente ele toma ali a postura de antes de falar com o rei, porque ele estava para tomar uma decisão muito importante. A decisão de começar o processo, assumir o propósito de reerguer os muros. Ali seria algo muito grande para ele, no coração dele. Mas ele acreditava, ele tinha a certeza de que quando ele buscasse incessante pela presença de Deus, Deus ouviria as suas orações. Ele tinha uma fé convicta e ele não fazia nada antes de orar ao Senhor e buscar o seu direcionamento. Nesse momento eu me lembro de um personagem bíblico que também era conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Um homem onde lá em 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1, ali o povo havia saído para uma batalha. Davi, no capítulo 29, ele havia saído para uma batalha junto com os seus soldados, e eles haviam voltado muito cansado para Ziclag. Ziclag era a cidade onde Davi estava habitando naquele momento, e então a cidade foi invadida. Quando a cidade ali foi invadida, Davi se prostrou aos pés do Senhor. No verso 6 de 1 Samuel capítulo 30, Davi ali se prostra aos pés do Senhor, e ele chega a dizer: Senhor, se eu de fato os persegui, se eu for atrás destes homens que mataram pessoas, roubaram as minhas esposas, as mulheres, as crianças, os nossos bens, eu os alcançarei? Então ali, essa palavra de Deus fala para mim, ao meu coração, de que Davi sabia o que tinha que fazer. Ele sabia que ele tinha que persegui-los, mas ele foi perguntar a Deus se ele deveria. Porque há um abismo entre eu saber o que posso fazer, entre o que eu devo fazer. O que eu posso fazer está estribado no meu entendimento. Mas se eu for pelo meu entendimento, certamente eu posso cair, porque os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, Davi, um homem segundo o coração de Deus, também se coloca aos pés do Senhor e primeiro busca a oração para ouvir a voz de Deus. E ali Deus responde a ele: sim, persiga-os e você os alcançará. Como tem sido a sua vida de oração, meu irmão e minha irmã? Você tem buscado no Senhor para tomar as suas decisões? Você tem orado? Quer seja para um projeto social, quer seja para uma intenção que pode ser, à primeira mão, boa no seu coração para abençoar uma vida. Nunca se esqueça que o abençoador não somos nós. Quem abençoa é o Senhor e Ele usa pessoas sim. Mas nós estamos buscando em Deus a direção para levar até mesmo a provisão a alguma pessoa? Será que nós estamos ajudando no reino de Deus ou atrapalhando o processo de amadurecimento daquela vida? Porque, assim como no processo da figueira, que já falamos aqui, algumas são cortadas e lançadas ao fogo, mas outras são cortadas na ponta e são podadas para que deem mais frutos. De qualquer maneira vai doer. Será que essa dor que nós temos passado, alguns têm enfrentado mais do que outros a dor, mas quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, entendemos o que Deus quer fazer em nós e através de nós, essa dor passa a ser a dor da poda. Então nós começamos a perceber em Cristo Jesus
que está doendo, porque a dor do crescimento ela vem e nos propõe, de fato, uma presença de uma dor, onde nós suportamos, às vezes nem percebemos que está acontecendo, mas os ossos estão esticando, os ossos estão aumentando, o corpo está crescendo. Por isso, queridos, se está doendo, de fato, busque em Deus o porquê está doendo e o que precisamos aprender enquanto está doendo. A maturidade, ela chega para poucos, mas o envelhecimento chega para todos. Será que, de fato, temos buscado a maturidade em Deus? Ontem, enquanto falava com um jovem, ao WhatsApp, ele propus a ele que lêssemos o livro de Efésios. Tenho caminhado junto com este jovem para tratar as questões bíblicas, para tratar as questões de ansiedade, as questões que ele tem enfrentado enquanto, ao meio à pandemia, ao isolamento social. O jovem perdeu o emprego, ele sofre de depressão e tem lutado dia após dia para vencer as questões do coração e da alma. E ele buscou pela palavra do Senhor e ele pediu ajuda. Ele quer aprender sobre a palavra de Deus e está sedento pelo conhecimento e na maturidade cristã. Então, logo pensei ali em conversar com ele sobre Efésios, onde Paulo vem tratando a questão da maturidade também daquela igreja. Paulo era muito desejoso que as pessoas que habitavam naquela cidade pudessem também alcançar a maturidade e tivessem uma postura correta como filhos de Deus. Queridos, e por terceiro lugar, aqui na palavra de Neemias, eu quero trazer com vocês o seguinte texto: reconhecimento dos próprios erros. No verso 7, nós vamos ler novamente, que diz o seguinte: com os nossos atos temos pecado contra ti, e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Queridos, será que nós estamos de fato reconhecendo os nossos erros? Olha, eu fico todos os dias buscando no Senhor e orando, pedindo ao Espírito Santo que, por mais que eu não esteja percebendo aquilo que estou errando, que Ele possa trazer diante de mim algo que eu possa perceber para que eu trate as questões que ainda preciso melhorar. Meus irmãos, é muito desafiador quando somos confrontados. Ninguém gosta de ouvir que está errado, não é verdade? Mas é necessário. É necessário que sejamos confrontados, principalmente pela palavra de Deus. E eu me lembro de um livro que li há algum tempo, de A.W. Tozer, onde um dos votos, o nome do livro é 5 votos para obter o poder espiritual, onde um dos votos quer dizer que se eu não me engano, é o primeiro voto, e diz o seguinte: trate seriamente com o pecado. O pecado é um erro. Nós erramos, logo pecamos. Então, será que nós temos tratado seriamente com os nossos pecados? Será que nós estamos tratando as questões do nosso coração, da nossa família, para que juntos possamos crescer como um corpo de Cristo? Ou temos deixado o tempo passar, procrastinando, virando assim uma bola de neve tudo aquilo que pode ser decidido por apenas um gesto de fé e de submissão a Deus, dobrando os nossos joelhos e orando, pedindo ao Senhor que nos ajude nessa peregrinação. Meus irmãos, não deixem o tempo passar. Afinal, o que nós temos de mais valioso na nossa vida hoje, que Deus nos deu, é o nosso tempo. O que nós temos feito com o tempo que ainda nos resta, porque o tempo que já passou não volta mais. Por isso, em quarto e último lugar, eu quero falar com vocês o seguinte: lembre das promessas e declare sua fé. No verso 9, vamos ler novamente. Mas, se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelo fim da terra. Queridos, de fato, nós precisamos ter uma mente que Deus nos deu. Precisamos ter em mente
quem somos em Deus. Quem somos nós? Nós somos, de fato, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Este texto aqui está dizendo algo que me trouxe à memória, lá de Deuteronômios 28, a partir do verso 1 ao verso 14. Aqui está dizendo que Deus traria de volta, uma vez obedecendo aos seus mandamentos. Assim também vai dizer lá em Deuteronômio, onde diz o seguinte: ouça a voz do Senhor, guarde os seus mandamentos, e as bênçãos te seguirão. Então, o que nós estamos fazendo? Invertendo os princípios, invertendo os valores do reino, buscando as nossas necessidades, buscando os nossos prazeres e deixando de lado os princípios do reino. Não, isso está errado, meus amigos. Trabalho profissional, a nossa vida acadêmica vai passar. Os nossos carros, as nossas casas, as roupas que estão no armário, as joias, qualquer parte do vestuário, tudo aquilo que é aparência vai cair. Mas a palavra de Deus nunca passará. O princípio do Senhor permanecerá até o fim. Nós estamos buscando o quê? O que você está buscando na sua família? Qual é a referência que o seu pai, que a sua mãe, que os seus irmãos olham para você e dizem no seu interior, sem falar com a boca? Porque muitas pessoas pensam muitas coisas a nosso respeito e falam outras. Isso é uma verdade. Mas o que essas pessoas têm observado sobre a nossa vida? Será que nós temos sido um exemplo para as pessoas que nos circulam? Para as pessoas que nos cercam? Temos sido uma referência da palavra de Deus? Onde tratamos todas as questões que precisamos para que vidas sejam impactadas? Quantas pessoas você tem conversado nesse isolamento social? Pelo WhatsApp, pela internet, por uma ligação? Deus tem enviado pessoas até você para discipular? Você tem colocado o seu coração à disposição para que outras vidas ouçam a palavra de Deus através de você? Você tem se colocado na brecha para ver a glória de Deus, mas para ver a glória de Deus operar também através da sua vida, não somente na sua vida. O que Deus nos dá não é sempre para parar em nós. O que Deus nos dá é para que chegue até nós e de nós possa abundar na vida de outros. Porque assim como um rio de uma fonte a jorrar começa a ir para os lados, que nós possamos ser como esta fonte para jorrar água de vida. Assim como Cristo Jesus é a água da vida. Se Ele habita em nós, tudo o que sai de nós precisa ser a água da vida. Por isso, tratar a nossa fala, tratar o nosso pensamento, o nosso coração, precisa ser um princípio para que a nossa casa cheire bem. Como está a sua casa? Como está o seu coração, a sua casa interior? Você está bem? Você, de fato, está conseguindo vencer as suas ansiedades, os seus medos? Você está conseguindo manter uma postura reta como um discípulo autêntico do Senhor? Como vai dizer em Efésios capítulo 2. Eu queria, queridos, falar com vocês aqui sobre uma citação também de A.W. Tozer, que muito marcou a minha vida. E isso me fez refletir por muito tempo. E eu vou compartilhar com vocês que diz o seguinte. A.W. Tozer vai dizer: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Meus amigos, se um pássaro perder uma das asas, ele cai. Ele não consegue voar. Nem um avião consegue voar com uma das asas sem as turbinas funcionando. Ele perde a estabilidade. E aqui eu quero falar com vocês sobre a estabilidade. A estabilidade de Deus para a nossa vida precisa ser uma leitura da palavra diária, mais uma vida de oração. Aquele que ora, mas não lê a palavra, ora a quem? Mas aquele que lê a palavra e não ora, lê para quê? O que nós estamos fazendo com a nossa vida de oração e com a nossa vida devocional? É difícil ler a palavra todos os dias? Ok. Nós precisamos lutar contra os hábitos não saudáveis. Criar hábitos saudáveis leva um tempo.
mas o que nós não podemos é desistir, porque a palavra de Deus vai dizer que aqueles que vencerão serão os que permanecerem. Lá em Apocalipse capítulo 3, João 15, verso 5 também vai dizer que se nós permanecermos no Senhor e Ele em nós, nós daremos muito frutos, porque sem Ele nada podemos fazer. Por isso, o segredo não é fazer e acontecer, mas é permanecer. Muitos de nós começamos fazendo muitas coisas. Começamos um dia, uma segunda-feira, tomamos uma decisão. Na segunda-feira eu começo esse propósito, mas na terça já não continua. Então, que propósito foi começado? Adianta você começar algo e não terminar? O que adianta eu dizer que vou fazer algo e fazer pela metade? É melhor que nunca tivesse feito, porque fazer de qualquer maneira não agrada ao Senhor. Precisamos fazer tudo como para agradar a Deus, vai dizer a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Queridos, eu quero que vocês reflitam nessa palavra. Como está a sua casa? Trate as suas questões interiores. Limpe a sua casa interior, para que também a sua casa material cheire bem. Porque onde há luz, não há trevas. Seja a luz de Deus para aqueles que olham para a sua vida. Não venha a ter a escuridão permeando no seu coração, mas viemos para iluminar e para dar sabor como o sal da terra. E por último, eu quero deixar um verso com vocês, que está em Isaías capítulo 54, no verso 17, que diz o seguinte: nenhuma arma fabricada contra você será bem sucedida. Meus amigos, Deus tem nos sustentado. Deus tem nos suprido em todas as nossas necessidades. E eu não tenho dúvidas de que Ele continuará nos sustentando e nos suprindo, porque é Ele quem sabe do início e do fim da nossa vida. E nossa vida está nas mãos do Senhor. Creia nesta palavra. Apegue-se ao Senhor de todo o seu coração e não tenha medo. Nós trabalhamos apenas com o amor, porque o amor lança fora todo o medo. O verdadeiro amor é o princípio da nossa busca. Como vai dizer em Colossenses 3, verso 14, o amor é o elo da perfeição. Meus irmãos, por isto, no amor de Deus, o Pai, eu quero orar juntamente com vocês hoje, por todas essas questões, e clamar ao Senhor que trate o seu coração, a sua casa, assim como também a minha, e que nós possamos juntos continuar firmes, permanecendo até o fim, até que Cristo venha nos buscar como igreja, para que nós possamos caminhar nas regiões celestes com vestes brancas. Ore junto comigo, coloque-se em oração nesse momento. Se você tem assistido esses vídeos até o final, dobre os seus joelhos se você puder, dedique um tempo ao Senhor, ore juntamente comigo. Oramos nesse momento. Senhor precioso e bondoso Pai, mais um dia, Senhor, a Tua palavra está aqui entre nós, sendo pregada, ouvida, ministrada. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça e a Tua misericórdia têm pairado sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que em nós habita. E em meio a todo esse isolamento social, a paz que excede todo o entendimento tem entrado em nossos corações. Obrigado por todas as nossas necessidades supridas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado-nos, tem livrado-nos de todo o mal. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti, nesse momento, as nossas casas, Pai, as nossas famílias, onde nós somos também um representante, Pai. Estamos ali habitando com pessoas, trabalhando com pessoas que pensam diferentes, embora de uma mesma família. Ajude-nos, Pai, a ser sal da terra e luz do mundo para que possamos cumprir o nosso primeiro ministério, que é ajudar a nossa família, pregar a nossa família com a nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a tratar as questões familiares, a tratar as questões do nosso lar, em união, em paz e em amor. Assim também eu coloco diante de Ti, Senhor, o meu coração e de todo aquele que está aqui ouvindo, a nossa casa interior, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a tratar as nossas questões, as nossas ansiedades, a tratar, Senhor, os nossos medos, e que não venhamos, Pai, a viver
a viver somente por uma expectativa, mas sim viver pela fé, na firme certeza das coisas que não se veem, mas se esperam no Senhor. E pela fé, fé que está em ti, em Cristo Jesus, é que oramos, certo de que o Senhor está por nós, e por isso, quem será contra nós? Em nome de Jesus eu oro, louvo e glorifico o teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, que Deus a todos abençoe. Tenham uma tarde abençoada, um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. E esteja junto comigo nesse propósito de oração. Não se desvie dele, meus queridos. Um abraço, fica com Deus.